Esse é o ValenteCast, um podcast sobre direito, educação e tecnologia. Meu nome é Oscar Valente Cardoso e hoje, na volta do feriado de Carnaval em 2021, nós trataremos de um tema de direito processual que é a contagem de prazos processuais e o feriado de Carnaval neste ano de 2021. E eu lembro que o conteúdo do podcast também pode ser lido em formato de texto no site oscarvalentecardoso.com/blog. Entre as principais novidades do Código de Processo Civil de 2015, que completará 5 anos de vigência no próximo dia 18 de março de 2021, está a forma de contagem dos prazos processuais, que passou a ser feita em dias úteis em substituição aos dias corridos, conforme prevê o artigo 219 do Código atual. Na contagem de prazo em dias estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Por outro lado, são considerados dias não úteis, os feriados forenses, ou seja, sábados, domingos, feriados locais, os dias declarados em lei e todos os dias em que não houver expediente na unidade judiciária de tramitação do processo, de acordo com o artigo 216 do CPC. Nos processos não eletrônicos, aplica-se a regra da prática dos atos processuais apenas em dias úteis, das 6 às 20 horas, de acordo com o artigo 212 do CPC. Além disso, a apresentação de petições e de outros atos documentados nos processos não eletrônicos deve observar o horário de funcionamento da unidade judiciária, seja fórum, tribunal, unidade avançada ou qualquer outra, de acordo com o previsto na Lei de Organização Judiciária Local, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 212 do CPC. Já no processo eletrônico, a regra geral é a prática dos atos processuais em todas as 24 horas do dia e em qualquer dia útil ou não útil da semana, de acordo com o artigo 213 do Código de Processo Civil. O prazo recursal também pode ser afetado pela existência de feriado local. Por exemplo, um feriado municipal suspende a contagem do prazo, mas deve ser comprovado pelo recorrente. O Superior Tribunal de Justiça entendia, na vigência do CPC de 73, que essa demonstração podia ser feita a qualquer tempo, inclusive após a interposição do recurso e até mesmo depois do não conhecimento do recurso pelo relator, na interposição do então agravo regimental, que passou a ser apenas o agravo interno do CPC 2015, contra a decisão monocrática que não conhecia o recurso. E aí, por exemplo, o agravo regimental no agravo em RESP 570272 da segunda turma do STJ, e os embargos de declaração do agravo regimental no agravo em RESP número 63535 da terceira turma do STJ. Entretanto, esse entendimento foi modificado pelo artigo 1003, parágrafo 6º do CPC de 2015, segundo o qual a comprovação do feriado local deverá ser feita no ato de interposição de recurso, ou seja, não se admite mais a demonstração após o recurso da existência do feriado local. E o texto do parágrafo 6º do artigo 1003 do CPC de 2015 é o seguinte: o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso. Então, para os recursos interpostos após a entrada em vigor do CPC de 2015, ou seja, a partir do dia 18 de março de 2016, o Superior Tribunal de Justiça modificou o seu entendimento para passar a exigir a comprovação do feriado local no ato de interposição do recurso, sem a possibilidade de apresentação de provas em momento posterior. E aí, por exemplo,
há um julgamento da Corte Especial do STJ no agravo interno no RESP 957821, em que o STJ decidiu que ou se comprova o feriado local no ato de interposição do respectivo recurso, ou se considera intempestivo o recurso, operando-se em consequência à coisa julgada. E aí esse entendimento passou a ser aplicado em todas as turmas de competência cível do STJ, ou seja, primeira, segunda, terceira e quarta turmas. Sobre a comprovação de feriado de carnaval no recurso, como consequência dessa exigência de comprovação do feriado local na data da interposição do recurso, de acordo com o CPC e com a nova jurisprudência do STJ a partir da entrada em vigor do CPC de 2015, o STJ decidiu sobre a necessidade ou não de comprovação do feriado de segunda-feira de carnaval. E por que existe essa controvérsia sobre o feriado de segunda-feira de carnaval? São feriados nacionais previstos nas leis número 662 de 49, 6.802 de 80, 9.093 de 95 e 10.607 de 2002 as seguintes datas: 1º de janeiro, que é o Ano Novo, Sexta-feira da Paixão, que é a sexta-feira anterior ao domingo de Páscoa, que varia em cada ano, 21 de abril, Tiradentes, 1º de maio, Dia do Trabalho, 7 de setembro, Independência do Brasil, 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida, 2 de novembro, Finados, 15 de novembro, Proclamação da República e 25 de dezembro, Natal. Então, com base em lei, apenas essas datas são consideradas feriados nacionais. E para todo o judiciário se aplica também o artigo 5º da Lei 1408 de 51, segundo o qual não haverá expediente no foro e nos ofícios de justiça no dia da justiça, que é o dia 8 de dezembro, nos feriados nacionais, na terça-feira de carnaval, na sexta-feira santa e nos dias que a lei estadual designar. Então, de forma específica, o feriado de carnaval, ainda, além da terça-feira de carnaval, na Justiça Federal, o feriado compreende a segunda e a terça-feira, de acordo com o previsto no artigo 62, inciso 3, da Lei nº 5.010 de 66. Então, nos processos remetidos da Justiça Federal para o STJ, não é necessária a comprovação do feriado de carnaval na segunda-feira, porque também tem previsão em lei, assim como o feriado na terça-feira de carnaval. Por sua vez, no Judiciário dos Estados, o feriado da segunda-feira de carnaval é considerado um feriado local, porque a sua existência depende da lei local, porque não há previsão dessa data em lei federal. E para resolver esse problema de comprovação e da existência ou não de feriado local na segunda-feira de carnaval, no final de 2019, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento no recurso especial número 1813684 e, em primeiro lugar, reafirmou a sua jurisprudência sobre a necessidade de comprovação do feriado local na data da interposição do recurso, ou seja, a partir da entrada em vigor do CPC de 2015. Em segundo lugar, decidiu por maioria que, na mesma linha de entendimento da regra geral, o recorrente deve comprovar a existência de feriado local na segunda-feira de carnaval no momento da interposição do seu recurso. E, em terceiro e último lugar, o STJ modulou os efeitos da decisão apenas para a comprovação do feriado local de segunda-feira de carnaval, para permitir a comprovação posterior nos recursos interpostos até 18 de novembro de 2019, que foi a data de publicação do Acórdão do RESP 1813684, considerando a insegurança jurídica que existia até então sobre a demonstração da existência do feriado local na segunda-feira de carnaval, ou seja, então, na prática, apenas nos recursos interpostos ao STJ a partir do dia
19 de novembro de 2019, que se passou a exigir a prova do feriado local de segunda-feira de carnaval na data da interposição do recurso. Os recursos interpostos até 18 de novembro de 2019, em que há discussão sobre a comprovação do feriado na segunda-feira de carnaval, o STJ admite a prova posterior ao ato de interposição do recurso. Então, a partir do ano de 2020, a exclusão da contagem da segunda-feira de carnaval dos prazos recursais e de qualquer prazo processual nos tribunais superiores, especialmente no STJ, deve observar a mesma regra aplicada aos feriados locais, ou seja, deve ser comprovada pela parte até a data da interposição do recurso. Então, novamente, é preciso ter cuidado com a contagem de prazos processuais, recursais ou não, que se encerram nesta semana de Carnaval de 2021, de 15 a 19 de fevereiro, ou seja, ainda os dias úteis após, inclusive a quarta-feira de cinzas, diante da necessidade de comprovação pela parte da decretação do feriado na segunda-feira de Carnaval, que neste ano foi no dia 15 de fevereiro de 2021. E aí, por exemplo, os dias 15 e 16 de fevereiro de 2021 foram fixados como feriados, ou seja, dias não úteis, no próprio Superior Tribunal de Justiça, pela portaria STJ/GP, que é Gabinete da Presidência, número 39 de 2021, e também no Supremo Tribunal Federal, pela portaria STF/DG, de Diretoria Geral, número 04 de 2021, o que também se observou como regra nos demais tribunais e, como visto, é definido por lei na Justiça Federal e não depende de prova, mas, conforme ressaltado, depende de prova da decretação do feriado na segunda-feira de Carnaval pelo Tribunal de Justiça do Estado ou do Distrito Federal. E a comprovação do feriado deve ser realizada junto com a prática do ato processual, especialmente se for um recurso, ou seja, a parte que realizar algum ato no processo entre os dias 17 e 19 de fevereiro de 2021 deve, se for o caso de demonstrar a tempestividade do seu ato, apresentar com o próprio ato a demonstração da existência de feriado local no dia 15 de fevereiro de 2021, que foi a segunda-feira de carnaval deste ano. Por hoje é só, e amanhã nós voltamos com mais um episódio do ValenteCast. Até mais!